Fala guerreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série do Ano Estoico, onde nesta série eu faço uma meditação sobre princípios do estoicismo, sobre falas, sobre frases, sobre meditações dos grandes pensadores estoicos que passaram ao longo da nossa vida. Inclusive, hoje a gente vai fazer uma meditação específica sobre Epicteto, mas antes mesmo disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Daniel Franco e ajudo homens a construir o seu autodomínio, ou seja, eu te ajudo a desenvolver o autodomínio emocional, o autodomínio financeiro, o autodomínio mental e o autodomínio espiritual, para que você possa ter o pleno controle da sua própria vida, para que você possa tomar melhores decisões, para que você possa se tornar um homem provedor de verdade. E se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos para a meditação? É um sinal de falta de intelecto gastar muito tempo com coisas relacionadas ao corpo, como se exercitar em excesso, comer e beber em demasia e no desempenho de outras funções animais. Essas coisas devem ser feitas casualmente e nossa principal força deve ser aplicada à nossa razão. Eu dividi em três partes, tá, essa meditação de hoje para que a gente possa aprofundar em cada uma delas. E a primeira é justamente isso. É um sinal de falta de intelecto gastar muito tempo com coisas relacionadas ao corpo. Presta atenção. Ele está dizendo aqui, não é que você não possa treinar, não é que você não possa comer, não é que você possa viver experiências da vida, experiências materiais. O que ele está trazendo é, cara, se isso domina você, se você vive diante disso, se você vive para isso, significa que existe algum problema, significa que existe algo que você precisa olhar. Por quê? Ele dá continuidade a isso ao longo da meditação, mas basicamente é você compreender, cara, tudo que é do corpo, tudo que é material é perecível, ou seja, tem um fim. Então não faz muito sentido, não tem muita lógica, não tem muita conexão com a razão você demandar um tempo, uma energia, até um recurso financeiro em demasia, além das tuas capacidades, para fazer algo que, na verdade, uma hora vai embora. Percebe? Só que uma coisa para o estoicismo é a tua alma, a tua consciência, ela não vai embora. Ela perpetua, ela fica para sempre. O teu impacto no mundo, ele fica para sempre. O que você fazer nesta vida, e eu não sei se você acredita em mais de uma vida, em uma única vida e assim por diante, a gente não vai discutir isso aqui, a gente não discute religião nem nada sobre isso aqui no nosso canal, mas basicamente você entender que, cara, o que eu fizer aqui de transformar o mundo, seja o mundo uma pessoa, ou meu filho, a minha filha, seja a minha esposa, minha namorada, parceira, seja um familiar meu, seja mesmo um desconhecido. Cara, eu fazer isso, isso vai perpetuar por uma eternidade, porque é bem provável que o que essa pessoa aprendeu, ela aplique com outra pessoa e assim sucessivamente. Então você deixou a sua marca. Muitas vezes a gente associa a marca no mundo a, de fato, criar uma multinacional que todo mundo conhece, ou ser uma pessoa famosa. Cara, isso é uma forma, sim, de você deixar a sua marca, inclusive de você se tornar uma marca, mas essa não é a única forma de você fazer. Perceba que você possui relevância, você possui um papel aqui, você existe por um motivo. Dentro da engrenagem macro do nosso universo, você faz parte dela. Se você não estivesse aqui, alguma coisa estaria funcionando errado. E algumas pessoas falam assim, cara, mas tem pessoas que era melhor que nem estivesse aqui, né? Cara, de fato, mas perceba, tanto o bem contra o mal, e a gente fica muito mergulhando nisso, né? Ah, porque existe o mal? Principalmente quando algumas pessoas questionam a existência de Deus, do Criador. Ah, porque Deus é tão bom e ele deixa o mal existir? Se ele fosse tão bom assim, ele não deixaria, mas. Cara, Deus ele tá assim, Deus o Criador, tá? Nesse sentido, ele está acima do que é o bem e o mal. O bem e o mal está abaixo dele. É uma polaridade, como tantas outras, como quente e frio, como alto e baixo e assim por diante. Ou seja, é uma polaridade bem e mal. Perceba que para existir o mal é necessário que haja o bem e para existir o bem é necessário que haja o mal, porque senão você não seria discernir qual seria um do outro. Então, isso é algo que faz parte aqui. Inclusive, isso faz parte do teu processo de aprimoramento, de crescimento. Você saber que uma coisa específica ela é ruim, ela é má para você ou para os outros, faz você ter que tomar uma decisão. E aí entra o que a gente chama, né, uma das linhas de pensamento diante do livre-arbítrio. Cara, eu posso escolher entre fazer algo que pode, às vezes, até ser ruim pra mim, mas favorece o outro, do que eu fazer algo que é positivo pra mim e pode acabar com a vida do outro, né? Então, a gente entra nesse aspecto, assim, do que é bem, do que é o bom, do que é o mal e assim por diante. Mas você refletir que o seu impacto no mundo, ele vai muito além do teu corpo. Ele vai na marca que você deixa através da tua razão, dos teus conhecimentos, através do que você perpetua. Princípios e valores valem mais do que qualquer outra coisa. E dando continuidade, ele traz aqui na segunda parte
Alguns exemplos: como se exercitar em excesso, comer e beber em demasia e no desempenho de outras funções animais. E vamos falar a verdade. E no desempenho de outras funções animais, ele está especificamente aqui, para ele não dizer assim, mas na entrelinha, ele está falando de relações sexuais. Ou seja, de você não só a relação sexual, mas você focar em ter envolvimento com outras pessoas, ali o processo carnal. Não desenvolver um relacionamento com a pessoa e mergulhar nisso. Que vai muito além do que a pura carne, do que puro prazer. E olha só, perceba que, como ele fala, é como se exercitar e ele destaca em excesso, comer e beber em demasia. Não significa que você não possa se exercitar, muito pelo contrário. Assim como não significa que você não deve comer e beber, muito pelo contrário. O que ele diz é em demasia, em excesso. O grande ponto, e é um movimento da sociedade hoje, é eu estou tão focado no meu corpo e é diferente, tá? Eu focar na minha saúde e eu focar no meu corpo. Eu focar no meu crescimento, eu focar em uma experiência ali prazerosa com meus amigos e eu mergulhar naquilo e, cara, eu tenho que comer porque hoje é no último dia e eu beber todas as bebidas alcoólicas que tem ali disponível porque hoje é o último dia. Ou seja, ele tá falando sobre os excessos e presta muita atenção nisso. Eu comecei a tomar uma política e, de fato, foi um pouco complicado no início, tá? Mas eu comecei a perceber que, e aí eu vou trazer até um exemplo, antes de trazer o exemplo, um livro que você pode encontrar isso, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, onde Napoleão Hill ele fala exatamente sobre esse aspecto, que é você comer em rodízios, ou seja, buffet livre, coma à vontade. Cara, ótimo, custo-benefício maravilhoso. Só que perceba, você está comendo ali em demasia para N formas fisiológicas, mentais, emocionais, etc. Aquilo ali é péssimo para você. E eu tinha costume de ir, eu falei, cara, olha quanto eu comi. Quando eu era mais novo, inclusive, eu fazia a competição. Cara, quem comia mais pedaços de pizza ali no rodízio e tudo mais. E eu saía empanzinado, eu não conseguia nem raciocinar direito, etc. Esse é o efeito. Você coloca uma carga tão grande de comida que seu corpo não precisa, só que seu corpo ele vai precisar digerir isso. Então, pensa que toda a energia do teu corpo ele vai ser voltada ali pro teu sistema digestório, pro teu estômago, pro teu intestino, para que ele faça esse processo de digestão e absorção e elimine aquilo que ele não precise. Então, presta atenção, cara, você não precisa disso. E aí é o ponto do treino, cara. Treinar é essencial. E eu falo aqui, todo homem, cara, você que tá me assistindo, você deve treinar todo santo dia. E eu sempre recomendo, cara, musculação como princípio básico, tá? E você pode, obviamente, acrescentar mais alguma coisa. Mas, Daniel, eu não gosto de musculação. Não tem problema. Faz uma arte marcial. Cara, faz uma corrida. Cria outra modalidade ali que você gosta. O importante é que você faça um exercício físico, porque o exercício físico ativa o teu masculino. Faz você se centrar mais, e, inclusive, desenvolve a tua mentalidade. Uma mentalidade que vai ser antifrágil, uma mentalidade mais resiliente, um processo de autodomínio emocional, autodomínio espiritual, autodomínio do teu próprio corpo. O que eu quero trazer para você é, se você treinar, é uma coisa, é válido. Agora, você treinar 3, 4, 5, 6 vezes e isso não é sua profissão, opa, vamos lá. Talvez você esteja excedendo. E é bem provável que o teu corpo ele não suporte isso. E ele vai demonstrar. E aí a gente entra num outro aspecto aqui no que a gente está conversando, que é a psicossomática. O teu corpo ele vai responder diante daquilo. Se ele entender que você está se estressando muito, ele vai responder de alguma forma. E perceba que a tua mente ela também está trabalhando ali. Então, se você coloca muito exercício, é bem provável que a tua mente ela responda de alguma forma e você comece a ter algum tipo de lesão. Inclusive, eu tô lendo, na verdade, o livro Nada Pode Me Ferir, que é o do David Goggins. Ele fala, né, conta a história dele ali, basicamente, de como ele foi, dos Navy SEALs, ele passou, eu tô ainda no meio da história dele, mas ele conta o quanto é extenuante e chama assim, a Semana Infernal. E ele fala assim, cara, era algo absurdo e ali tanto o aperto mental, vamos dizer assim, né, aquele processo de a pessoa ficar fazendo bullying com você, e é comum isso dentro desse processo dos exércitos, etc, porque tem um objetivo por trás daquilo, tá? Não é ao acaso e por qualquer motivo. E também o exercício extenuante. E ele mostra que 2 vezes ele fez basicamente esse exercício e nas 2 ele precisou ser retirado porque ele estava lesionado. Ou seja, a carga foi muito alta do que o corpo dele ali pôde desenvolver. Porém, em todas as situações ele desenvolveu o que? Uma mentalidade mais forte, uma mentalidade, uma mente antifrágil para que ele pudesse persistir. Então o grande ponto é, você pode sim beber, você pode sim comer, você pode sim ter relações sexuais. O ponto é qual a intensidade que você está dentro disso. Se você só vive para o treino, tem uma coisa errada.
Se você gosta de comer em demasia, cara, eu vou comer tudo que tá aqui, e fast food, etc., tem uma coisa errada. Se você vai pro rodízio, tem que acabar com o rodízio, tem que sair lá dando prejuízo pro restaurante. Cara, tem uma coisa errada. E se você vive em busca de relações sexuais, somente para o teu bel prazer de hoje eu fiquei com a outra pessoa, tive uma relação sexual, e você quer contar esses numerozinhos, cara, existe um ponto aí que você precisa olhar, porque basicamente você está sendo levado pelos seus desejos, pelos teus vícios. E aí, esse vício aqui, obviamente, conectando ao que o estoicismo traz como vício. Vício é tudo aquilo que não gera virtude dentro de você. Dentro das 4 virtudes, a gente vai ter a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. Se eu não desenvolvo isso, eu estou basicamente desenvolvendo um vício, e o vício é onde você está preso. Cara, se você não consegue parar de comer, é porque a comida ela é mais forte e ela domina sobre você. Se você não consegue estabelecer um período de treinamento ali específico para você, de intensidade, mas algo controlado, vamos dizer assim, significa que o treino, o teu corpo ali, ele tá assumindo o teu controle. Se você ficar preocupado com a tua imagem no espelho, e obviamente no sentido que vai além, tá? Você precisa ser saudável. Mas se você entra num ponto de obsessão do corpo perfeito, do abdômen perfeito, do físico perfeito, existe algo aí que você precisa ver. E ele fecha aqui, tá? Após esses exemplos, basicamente no que você deve aprimorar. E ele fala: essas coisas devem ser feitas casualmente. Ou seja, cara, você deve fazer sim, você pode e deve fazer. Porém, a nossa principal força deve ser aplicada à nossa razão, à nossa mente, à nossa capacidade de raciocínio. É isso que ele está querendo trazer para você. Não significa que você não deve treinar o corpo, que você não deve comer, que você não deve ter relações sexuais. O que ele fala é: isso aqui não é o seu objetivo, cara. O seu objetivo é você desenvolver a tua razão, a tua consciência, o teu intelecto, a tua resiliência, a tua mentalidade. Esse é o ponto. Ali, especificamente no caso do David Goggins, ele estava passando por um processo de treinamento para ele entrar em um grupo específico. Então ali era realmente uma intensidade, porque eram os melhores dos melhores, ele precisava passar por aquilo. Mas perceba que na rotina dele, ele não faz algo mirabolante, senão como ele viveu ali. Ele se prepara dia após dia nisso. Ele sai da tua zona, da zona de conforto dele dia após dia. Assim como eu tento todos os dias sair da minha zona de conforto. Toda vez que eu vou para academia, que eu vou fazer um treino, eu penso em colocar uma carga maior, nem que seja mínima, nem que seja 1 quilo a mais. Eu tento fazer uma repetição a mais. Às vezes eu tento fazer uma série a mais. Às vezes eu tento correr 1 minuto a mais. Ou seja, esse 1 a mais já é você sair da tua zona de conforto. E o que geralmente eu vejo nas academias, quando eu vou treinar e eu presto atenção, basicamente as pessoas fazendo o mesmo treino, com a mesma intensidade, sempre. E aí você percebe que são pessoas que têm 5, 10, às vezes 15 anos dentro da musculação, mas com o mesmo tipo corporal, a mesma estrutura. Não houve mudança. Por quê? Porque manteve a vida do mesmo jeito. O ponto do crescimento é sair da tua zona de conforto. É você fazer um pouco a mais daquilo que o teu corpo, de forma confortável, iria fazer. É isso que eu preciso que você entenda. E, obviamente, aqui eu vou deixar para você, tá? 2 recomendações de vídeo. Esse primeiro vídeo aqui é um vídeo que eu vou aprofundar esse aspecto para você dos teus hábitos, do que você pode aplicar no teu dia a dia. Então, são 6 hábitos que eu recomendo e tem um bônus aqui para você ver. E aqui embaixo eu vou falar como você acabar com essa capacidade, essa mentalidade de procrastinação, para que você possa assumir o autodomínio. A gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Grande abraço.